Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Tubiano, da Nicole Reis. Há alguns meses, a Carol Magalhães, que é editora da Editora Quintal, uma editora independente lá de Belo Horizonte que só publica mulheres, entrou em contato comigo para que eu lesse um livro que ela estava pensando em publicar e se eu me interessasse pelo livro para que eu escrevesse a orelha da obra. E foi assim que eu acabei entrando em contato com Tubiano e me impressionei profundamente com a magnitude desse romance, que é o romance de estreia da Nicole Reis. Acho que isso também serviu para potencializar essa surpresa que eu senti ao dar de cara com um livro assim tão bem escrito, tão bem amarrado como este, que para algumas pessoas pode ser considerado, né, um calhamaço. Ele tem mais de 400 páginas e ele trabalha com diversos temas, diversas temáticas muito pertinentes ao hoje e bastante duras também de lidar, como a questão do racismo e do machismo que atravessam aqui a vida de suas protagonistas. O romance ele é dividido em 3 partes que se repetem. A primeira delas é intitulada Vitor. O Vitor então vai ser o primeiro protagonista que a gente vai acompanhar, que no início da narrativa é já um rapaz ali, ele é um adolescente, acabou de sair da adolescência na verdade, e ele é um rapaz negro, filho da empregada doméstica de uma família que trabalha já naquela família há muitos e muitos anos, e ele mora com a mãe ali na casinha dos fundos dessa casa da família para quem ela trabalha. E no começo da narrativa, o Vitor perde a mãe dele num assassinato, que é um acidente. Eu não quero dar muitas informações, eu acho que esse é um livro em que as informações, a descoberta, né, das informações conforme a leitura avança é muito importante, faz parte assim da experiência mesmo de leitura, então eu vou tentar não dar muitas informações, apenas o necessário, mas o livro vai começar então com a frase "Há muitos anos penso em Vitor", posicionando ali um narrador que se coloca como observador presente na narrativa e que depois meio que vai desaparecendo para dar espaço à própria narrativa em si, às próprias tramas das personagens que ele acompanha. E apesar de o Vitor viver já desde que ele nasceu ali naquela casa, daquela família, conviver com as filhinhas do casal, desde pequenas até elas crescerem, e apesar também de essa família fazer questão de dizer que ele é parte integrante, né, daquele círculo familiar, não é assim que o Vitor se sente, e a gente entende muito bem o porquê, porque há diversas situações que colocam em xeque, que nos fazem questionar isso de ele também é um membro da família, que é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, né, sendo dita aí pela nossa elite brasileira, que contrata empregadas domésticas e utiliza essa adjetivação, né, como se elas fossem alguém da família, quando na verdade não é bem assim que acontece. Então o Vitor ele tá sempre assim nesse lugar do desencaixe. Para ele, o afeto é uma sensação alienígena, ele não tem muito contato afetuoso com ninguém, nem mesmo com a sua mãe, que a gente vai entendendo também conforme a narrativa avança, que é uma mulher que já passou por vários traumas na vida, então também há essa barreira do afeto para ela, que passa pro Vitor, e ele vai, conforme ele vai crescendo, ele vai aumentando em si uma certa fúria que ele sente, feito instinto, feito impulso, e é uma fúria que acaba sendo também reforçada pelo olhar do outro, que constantemente o vê como um animal. O olhar do outro sobre ele é um olhar de animalização ou um olhar de pena, mesmo esse olhar dos seus supostos familiares não passam, né, essa impressão de familiaridade, e sim esse distanciamento da animalização. Então ele tem que ir lidando com isso, há várias marcações dessa animalização
no texto, muito bem colocadas aqui e lapidadas também pela Nicole Reis, no decorrer da narrativa, né? E esse olhar do outro o enquadra nessa caixinha e o aterroriza também, né? Então ele é um rapaz que, por exemplo, sentiu pela primeira vez que ele achou que ia morrer pela primeira vez quando tinha 12 anos, quando ele era muito novinho, ele passou por uma situação de cunho racista que já colocou isso ali como uma sensação presente nele, que vai acompanhando até ali o fim do livro mesmo. A gente sente isso como uma presença ativa na personalidade do Vitor, essa sensação de morte muito próxima, principalmente nas repetições da ideia de um gancho metálico apertando o seu pescoço em determinadas situações. Esse gancho metálico vai aparecendo várias vezes e a gente pode entender, né, às vezes como crise de ansiedade, às vezes como uma manifestação dessa solidão que vem a partir da morte da mãe. Não há muito uma certeza, a gente só sabe que é mesmo uma angústia que o texto passa pra gente. Então o Vitor não sente essa angústia sozinho. E ele encara, então ele na verdade se apropria dessa raiva que ele é provocado a sentir como um combustível para encarar o real, que de repente revela algumas faces ocultas para o Vitor no momento mais difícil ali da sua vida. Então ele tá passando pelo luto da mãe e acaba descobrindo algumas verdades que em vida ela escondeu. Então é um momento muito delicado pelo qual o Vitor tá passando no começo da narrativa, e este momento vai ser o pontapé também para o romance e de alguma forma vai unir o Vitor à figura dos outros dois protagonistas que a gente vai conhecer nas partes seguintes. Mas o Vitor é então essa figura que representa muito bem certo silenciamento, certa obstrução da própria identidade, que é característica dele e da sua mãe. E vai ali sozinho mesmo elaborando tudo, esse luto, porque ele não tem alguém realmente familiar ali ao lado dele. E aí a gente segue então a segunda parte do livro, que é intitulada Inácio, que é esse personagem, filho de um fazendeiro no interior ali do estado. O Vitor morava, né, no ambiente urbano, enquanto o Inácio já tá ali na parte mais rural, e ele também tem essa ausência total de afeto na sua constituição mesmo, porque o pai dele é uma pessoa horrível, horrorosa mesmo. Ele só trabalha o tempo inteiro ali na lida com os animais, no cuidado da fazenda, e é muito grosseiro, muito rude. Ele performa toda uma masculinidade tóxica, clássica, assim, que contamina todas as pessoas ao redor. E a mãe do Inácio é uma mãe ausente, que logo cedo também partiu, então ele acabou praticamente sendo criado pelas tias, irmãs do pai dele, especialmente por uma tia ali. Mas ele vai então tendo esse contato, né, um tanto também distante com essas tias, e ele acaba, assim como o Vitor, tomando de herança essa raiva, uma raiva também que é um dos elementos que aproxima esses dois personagens. No caso do Inácio, passando de homem a homem, né, de geração a geração, do seu pai a ele. E ele também está passando por um momento muito difícil de luto aqui no início do seu capítulo, né, do seu primeiro capítulo. Ele já está mais ou menos ali na idade do Vitor, a idade deles eles têm pouca diferença de idade, então ele também é um jovem adulto que acabou perdendo uma pessoa muito importante, e que a gente não tem muita ideia, assim, das circunstâncias dessa morte, mas a gente sabe que é uma morte que contraria o natural, digamos assim. Então ele tá lidando com isso, e ele tem uma conexão, acho que é uma das poucas conexões de afeto que o Inácio tem aqui no livro, que é uma conexão praticamente fraternal mesmo, é com um cavalo, um dos cavalos que tá ali na fazenda, que ele escolhe para ele, depois que o pai já fez poucas e boas aí com os cavalos que eram dele. Ele escolhe esse cavalo, que é o cavalo tubiano, que é super simbólico aqui no livro, não por acaso é ele que intitula, né, o romance.
E ele é um tipo de cavalo que o pai, assim, na verdade todo mundo ali que entende de cavalos e que aparece aqui no livro, diz pra ele: não compra esse cavalo, sabe? Não tem nada a ver esse tipo de cavalo, não é um cavalo bom pra você montar, pra você domar e tudo mais, é um cavalo mestiço. Isso também é importante aqui pra narrativa. E mesmo assim ele bate o pé, ele quer esse tubiano. E ele tem algumas semelhanças com esse cavalo também, por essa ideia de que eles são seres predestinados pelas suas origens, sabe? Então, assim como o tubiano, por ser um cavalo tubiano, não serviria para o trabalho equino, também o Inácio, por ser um filho de fazendeiro, filho homem ali, teria que corresponder às expectativas que todos colocam em cima dele a partir dessas suas condições originais, né? Das suas origens. Então, eles têm essa aproximação a partir daí. E, embora o Inácio seja um homem branco, ele se relaciona com uma mulher negra e tem, a partir desse relacionamento, o racismo se armando também na sua própria história, na sua trama aqui no livro. E aí a gente vai entendendo de modo assim muito inteligente, muito sofisticado, de que maneira é que Inácio e Vitor se relacionam, assim como a terceira personagem protagonista, que é a Jaqueline, que intitula então a terceira parte do romance. A Jaqueline aparece pra gente como filha de uma empregada doméstica também. Ela é uma moça de 18 anos no tempo da narrativa, com muitos sonhos. A história dela se passa no passado do Vitor e do Inácio. E assim como o Vitor, ela também não conheceu o próprio pai. Então há aí um desenho, né, da ausência paterna, da negligência paterna, que a gente sabe que acontece a nível macro na nossa sociedade e que está muito representada na trajetória desses três protagonistas. Mesmo no caso do Inácio, ele tem o pai ali, mas o pai tá e não tá, né? Não, pelo menos não como figura paterna. E no início, então, do seu capítulo, né, do primeiro capítulo da Jaqueline, ela acabou de se formar, ela também é a primeira pessoa ali da família dela que se formou, só que ela não consegue emprego, né, ali pensando na área que ela estudou, e ela vai acabar indo trabalhar como cuidadora de uma mulher já bastante debilitada, que por alguma razão parece não gostar dela. Então, esse livro ele vai trazer pra gente muito da realidade abusiva e violenta das empregadas domésticas no Brasil, especialmente das mulheres negras empregadas por famílias brancas, que a gente sabe que costuma ser, né, o contexto mais comum aí nesse tipo de relação de trabalho. E é muito triste, assim, muito duro, e ao mesmo tempo, em termos de narrativa, é admirável como a Nicole constrói essa mudança de comportamento que as empregadas domésticas precisam assumir quando estão perto dos seus patrões, da falta de autonomia que elas estão sujeitas, a subserviência integral, né, no caso dessas empregadas que moram ali com as famílias para as quais elas trabalham, o dia todo uma solidão tremenda e a ideia muito introjetada de que todo trabalho é digno, então muita coisa se aguenta por conta dessa crença, porque é claro, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Elas precisam também e acabam encontrando apenas essas condições precárias de trabalho, mas há muita coisa que se justifica, que tenta se justificar a partir dessa frase, né? Muita coisa elas precisam aguentar, porque todo trabalho é digno, então faz parte do trabalho, mas não é bem assim, né? E essas personagens vão estabelecendo, vão descobrindo, vão desenvolvendo estratégias de sobrevivência ao racismo que vão passando também de mãe para filha, de uma mulher negra a outra, de uma pessoa negra a outra, mas que nem sempre são estratégias suficientes para evitar a agressão racista. Então esse é um livro que vai tratar também desse tipo de agressão racista, agressão misógina. Então talvez seria o caso aí de indicar que é um livro que desperta alguns gatilhos,
Mas ele faz esse primeiro passeio, né, pelos capítulos do Vitor, Inácio e Jaqueline, nessa ordem, e depois repete esse mesmo trajeto, continuando a narrativa de cada um, dando continuidade ali à história desses protagonistas. E é difícil escolher uma parte favorita, porque a gente acaba se envolvendo muito com todas elas. É um caminho, assim, que destaca essa compreensão final da diferença que determina a vida de cada um dos personagens, todos eles, cada um a seu modo, desajustados, vítimas de diferentes crueldades, que são unidos pelo desencaixe, pelo medo e pelos modos de sentir angústia. Então eu não quero, como eu falei, né, não quero revelar muito do enredo, que é um enredo, nossa, muito bem amarrado mesmo, que vai num crescendo, né? Ele pede um tempo para acontecer. Então, às vezes a gente começa a leitura, eu li esse livro 2 vezes, eu li para escrever a orelha, depois li novamente para gravar esse vídeo aqui para vocês, a convite da editora Quintal. E eu senti isso especialmente nessa segunda leitura mais atenta, que ele é um livro que às vezes a gente pega para ler e não tem nem ideia de como ele vai crescer ali no final, né? Conforme se revela a complexidade enredada dos acontecimentos, a complexidade dessa união, dessa conexão entre os personagens, também a narrativa vai adquirindo complexidade. Então é um movimento muito interessante, muito admirável mesmo que a Nicole empreende aqui. Todos os personagens do livro, mesmo os secundários, todos que aparecem são relevantes, então todos eles protagonizam algum instante aqui do livro, né? São protagonistas de algum momento da história. E essa é então uma obra agonizante mesmo em diversos momentos. Várias cenas assim são bastante contundentes no sentido de realmente penetrar dolorosamente na gente, pelo modo com que a Nicole narra, né, e constrói a atmosfera dessas situações, dessas circunstâncias tão tristes e duras, mas é uma obra riquíssima em assuntos, em questões levantadas com suprema naturalidade pela própria trama, então não fica com aquele aspecto que as pessoas costumam chamar de panfletário, né? Então é um livro que trata de questões sociais, questões fundamentais para a gente pensar a nossa sociedade contemporânea, mas que não deixa de lado o aspecto literário mesmo dessa narrativa, né? Da história que se pretende contar. Além do racismo e do machismo, também a sexualidade aparece aqui em diferentes manifestações, é explorada em diferentes manifestações mais ou menos aprofundadas também, mais ou menos explícitas, a bissexualidade de uma personagem, a homossexualidade de outra, a falácia da meritocracia é um tema colocado aqui muito bem e provado aqui muito bem pela trajetória desses personagens, os perigos da falta de consciência de classe, o aborto como questão de saúde pública, a violência obstétrica, as configurações muitas vezes farsescas do que se entende por família. Enfim, eu acho que tudo isso tem a ver também com a formação da autora em antropologia, ela é formada em antropologia, e soube criar, equilibrar, né, na verdade, aqui neste romance, que não por acaso tem 400 páginas, todas essas questões muito bem. É um livro que dá conta de abordar e se aprofundar em pontos fundamentais da personalidade das suas protagonistas, da subjetividade mesmo das suas protagonistas. Então, embora ele tenha alto valor a nível coletivo, ele também tem alto valor a nível particular, né, no sentido de mergulhar na subjetividade das suas personagens, das suas protagonistas, e também em pontos fundamentais daquela sociedade, né, em que elas estão inseridas, que é a nossa sociedade brasileira contemporânea. E tudo isso faz desse romance um romance social construído com surpreendentes leveza e maestria, e eu falo surpreendente porque é o primeiro livro dela, como eu já enfatizei aqui, né? Então, considerando que essa é a primeira aventura da autora no romance,
isso nos surpreende, e aqui ela nos convida, né, os seus personagens e também os seus leitores a realizar esse movimento de se colocar no lugar do outro, um movimento que se faz em processo, né, não é imediatamente, então ela considera também esse tempo do colocar-se no lugar do outro, sempre a partir da escuta, do olhar atento e aberto às particularidades que constituem esse outro. É um livro que eu gostei imenso, ele ficou ainda maior assim para mim nessa releitura, e eu queria então finalizar esse vídeo lendo para vocês A Orelha que eu escrevi, que praticamente não toca assim no enredo, justamente porque pelas questões que eu acabei de falar, né, que eu acho que é interessante a gente ir descobrindo o enredo na leitura mesmo, mas que destaca esses pontos que eu considero os pontos mais positivos, assim, os pontos de destaque aqui do livro. Primeiro romance de Nicole Reis, Tubiano galga os caminhos da compreensão da diferença que tantas vezes inviabiliza os afetos e estende barreiras de incomunicabilidade que nenhum falso pertencimento dá conta de transpassar. O livro acompanha a trajetória de personagens com formações identitárias pautadas por violências, seres em constante busca por alguma espécie de reconhecimento no outro, cujas vidas se mesclam de modo surpreendente. Alternando perspectivas que acessam as situações por ângulos distintos, a narrativa conecta literatura e denúncia com equilíbrio admirável, como aliadas no retrato realista do entendimento das discriminações mais ou menos veladas que uma identidade dissidente pode sofrer em qualquer cenário, na cidade ou na fazenda, na escola ou dentro de casa. A partir de descobertas que revelam uma árvore genealógica de raízes marcadas por discriminações, seus protagonistas recusam aquilo que recebem de herança familiar e procuram formas de fugir da sina, como quem elabora estratégias de sobrevivência. Abrangente e magnético, Tubiano é um romance muito bem conduzido pelas mãos da autora, que faz a trama passear a galope por níveis cada vez mais profundos da consciência de quem somos enquanto sujeitos e especialmente como sociedade. Essa é a minha indicação de leitura de hoje, Tubiano, romance de Nicole Reis, publicado pela editora Quintal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros que dão conta de abordar com tamanho equilíbrio essa questão do social e do particular. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!